Durante 50 anos, a Igreja Católica foi perseguida pelo regime soviético. Muitos perseveraram apesar da perseguição. Em junho de 2001, Santo Padre João Paulo II concretizou sua visita à Ucrânia. Durante sua visita, o Papa João Paulo II beatificou 28 pessoas, entre eles o bispo Nicolau Chernetsky, redentorista, e mais 24 co-irmãos mártires. 3 eram padres redentoristas: bispo Basílio Velичковский, padre Ivan Ziatek e padre Zenóbio Kovalik. Esta é a sua história. No ano de 1913, o metropolita Andrei Sheptetsky convida os redentoristas do Canadá para a Ucrânia. Padre José Chiveres, da Bélgica, foi o primeiro. No ano de 1918, o Padre José visita o Seminário Maior em Stanislavio, faz promoção vocacional para a congregação redentorista. Em pouco tempo, os jovens manifestam desejo em entrar à comunidade redentorista. Padre Nicolau Chernetsky era diretor espiritual do seminário. No ano seguinte, ele ingressa à comunidade redentorista. Padre Nicolau nasceu no vilarejo Senakevich, 85 quilômetros de Ivano-Frankivsk. O pequeno vilarejo onde Nicolau viveu sua infância encontra-se a igreja paroquial. A mãe de Nicolau, Parania, era órfã. Mulher de um sacerdote encontrou-o na estrada e levou-o para casa. Anos depois, Parania casou-se com Lech Chernetsky. Eles moravam perto da igreja. O pequeno Nicolau brincava no pátio da igreja. O pároco incentivava o pequeno Nicolau para a vida sacerdotal. Não longe daqui nasceu o Beato Nicolau. Providência divina, hoje neste lugar temos esta capela. A igreja da Ascensão era próxima à sua residência. Nesta igreja o Beato Nicolau foi batizado, fez a primeira comunhão e celebrou sua primeira missa. Fez a celebração funeral dos seus pais. No ano de 1936, junto com o Beato Basílio, pregou missões. Depois de terminar o primário em 1897, começou a estudar ginásio no seminário em Stanislavio, hoje Ivano-Frankivsk. Ele estudava na velha escola dos jesuítas, próxima à catedral ucraniana. Residência do bispo Sheptetsky era próxima do seminário. Nicolau seguido visitava o bispo. Nesta catedral, Nicolau vinha rezar. Quando Nicolau terminou seus estudos, 1º de junho de 1903, o Beato Basílio Velичковский nasceu e foi batizado nesta igreja. Neste ano, Nicolau foi enviado a Roma para estudar filosofia e teologia. Em 1909, Nicolau foi ordenado sacerdote na Catedral de Stanislavio. Logo em seguida, retornou a Roma completar seu doutorado em teologia. Em 1910, ele retorna a Stanislavio como professor e espiritual do Seminário Maior. Sua espiritualidade causa grande impressão nos seminaristas. Motiva e encoraja alguns estudantes a ingressar na congregação. Padre Shishkovich
Bachalowski e Bala. Todos eles vieram trabalhar no Canadá. Um ano mais tarde, ele entrou para a comunidade redentorista. Em 1919, ele fez o noviciado em Zboysk. Este prédio passa a ser o seminário menor. Depois da profissão dos votos, Padre Nicolau foi enviado para Stanislavio, primeira missão dos redentoristas, paróquia de São José. Esta igreja é original. Em 1922, ele retorna para o seminário maior em Zboysk. 2 anos mais tarde, constrói-se o novo convento em Holosko, a 2 quilômetros de Zboysk, e passa a ser o noviciado. Padre Nicolau é assistente de mestre de noviços. Entre os noviços que ele formava estavam Basílio Velichkowski e Zenóbio Kowalik. Em 1926, abriu-se um novo campo para a sua missão, Vulen, norte da Ucrânia, missão entre os ortodoxos que queriam voltar para a Igreja Católica. O padre Nicolau Chernetsky era o responsável por esta delicada missão. Constrói convento na cidade de Kovel. Em 1931, Padre Nicolau Chernetsky é ordenado bispo na Igreja de Santo Afonso, em Roma. Como bispo, serve seu povo em Vulen, forma paróquia, abre seminário e recebe e ordena sacerdotes. Era uma pessoa muito querida e amada por seu povo. Começa a Segunda Guerra Mundial. Certas circunstâncias impossibilitam a permanência do bispo em Vulen. Ele reside na Casa Provincial dos Redentoristas em Lviv. A Igreja da Imaculada Conceição é unida com o convento. KGB ocupa o primeiro andar do convento, enquanto os redentoristas se encontravam no segundo andar. Durante a primeira ocupação soviética da Ucrânia, de setembro de 1939 a junho de 1941, a Igreja Católica sofre a perseguição. Não dando importância aos perigos, o padre Zenóbio Kowalik anuncia o Evangelho. Ele dizia: se esta for a vontade de Deus, aceito a morte com alegria, mas nunca comprometer minha consciência como pregador. Sua pregação contra as injustiças do governo comunista, seu regime ateísta, causa dificuldade. Padre Zenóbio nasceu em 1903 na região de Ternópole. Em 1925, ele entra para os redentoristas. No próximo ano, professa os votos em Holosko. Termina seus estudos na Bélgica e foi ordenado sacerdote na capela do Seminário Maior dos Redentoristas em Zboysk. Na lembrança de sua ordenação escreveu: Jesus, aceite-me como sacrifício junto com teu santo corpo e sangue. Estas palavras foram a coração do seu martírio. Como missionário trabalhou em Vulen e Stanislavio. Em 1939, Padre Zenóbio foi transferido para a Casa Provincial em Lviv. Na véspera do padroeiro da Imaculada Conceição, dia 20 de dezembro de 1940, ele pregava condenando o regime ateísta. Esta tarde ele foi confiscado. Padre Zenóbio foi somente 9 anos sacerdote. Ele foi levado à prisão em Lviv, na rua Zamarteniuska, juntamente com mais 32 prisioneiros em uma cela 4 por 3,5. E lá ele continuou seu apostolado.
rezava o terço e cantava em louvor à Virgem Maria. Pregava, confessava, dando força espiritual. As torturas não destruíram seu espírito missionário. No final de junho de 1941, quando os soldados alemães se aproximavam de Lviv, os soviéticos executaram 600 prisioneiros. O padre Zenóbio foi encontrado crucificado na parede da prisão. Ele é o primeiro redentorista mártir ucraniano, tendo somente 37 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o bispo Chernetsky foi obrigado a permanecer em Lviv. Durante a ocupação alemã, o seminário foi reaberto. O bispo Chernetsky era professor de teologia. Em 1944, os soviéticos invadem o ocidente da Ucrânia. Aqui começa a terrível perseguição da Igreja Católica. Na noite de 10 de abril de 1945, no convento dos Padres Redentoristas, o bispo Chernetsky é preso. Eles foram por este corredor. Atrás desta porta era o quarto do bispo Nicolau. Na tarde, quando os padres redentoristas estavam reunidos neste quarto, veio o KGB. Eles interrogavam o bispo, acusando-o de fazer propaganda antissoviética. Ele é preso. Hoje, este quarto é usado por um redentorista. Foram preservadas as vestes, mitra e cálice que pertenciam ao bispo. Logo, ele foi condenado a 10 anos de trabalho pesado na Sibéria e Rússia. Nesta noite foi preso o bispo Nicolau e o metropolita José Schlipei e toda a eparquia católica ucraniana. Ana, sobrinha do bispo Nicolau, que vive na colônia de Senakelsky, relata o seguinte. А як його засудили, чи ви пам'ятаєте? Та як не пам'ятаю? Як то було? Pamiętаю, bo сказали... Lembras-te quando ele foi preso? Com certeza. O meu pai disse que os comunistas disseram ao meu tio para juntar a igreja ortodoxa e ele ia ser o cabeça da igreja para todo o território. O meu tio disse, não, eu comprometi-me a esta fé e com ela eu morrerei. Ele disse ao meu pai como empilharam dentro de comboios. Muitos morreram e os corpos foram atirados fora pelas janelas. O meu tio tinha uma forte vontade de dar continuidade a essas torturas. Muitos padres foram presos, entre eles, dia 29 de junho de 1945, foi preso o padre Basílio Velichkovsky. Padre Basílio nasceu em 1º de junho de 1903 em Stanislavio. Seu pai era sacerdote. Sua mãe, Anna Teodorovich, também era descendente de família de sacerdote. Quando o pequeno Basílio completou 2 anos, seu pai, Padre Volodymyr, foi transferido para a paróquia na colônia de Chuparest. Nesta igreja, Basílio cresceu, fez a primeira comunhão e celebrou sua primeira missa como padre redentorista. Em 1911, junto com sua mãe, participou da missão na colônia Prosbínia. O pároco desta igreja era seu avô. A pedido da mãe, o padre missionário consagrou o pequeno Basílio sob a proteção da Virgem Maria. Anos depois, o bispo relembra este evento em sua vida. Ele sempre sentia a proteção de Maria. O terço sempre estava em suas mãos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele entrou no Seminário Maior em Lviv. Em 1924,
o metropolita Andreas Szeptycki ordenou-o diácono. Neste ano, o diácono entrou para o noviciado dos Redentoristas. Em 1925, fez a profissão dos votos e foi ordenado sacerdote. Padre Basílio dava aula para o juvenato em Zbojsk, mas seu coração ardia pelo trabalho missionário. Foi transferido para Stanislávio. Logo começou a pregar missões. Padre Basílio era um missionário enérgico. Em 1928, ele, junto com o beato Nicolau, trabalha pela unidade dos ortodoxos. Em 1935, ele volta para Stanislávio. Neste lugar foi destruída a igreja e o convento dos Redentoristas pelos comunistas. Aqui, em 1940, durante a ocupação soviética, Padre Basílio conduz a procissão em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por isso, ele foi confiscado e interrogado. Tendo medo de uma represália por parte do povo que o amava, foi colocado em liberdade. Em setembro de 1941, a pedido do metropolita Szeptycki, o padre Basílio Weliczkowski vai a Kamianets-Podilska. Desde 1795 estava proibida a igreja grego-católica. Assim como em Vulen, ele começa a trabalhar com os ortodoxos na antiga e pequena igreja de São Nicolau. Nesta igreja ele vê a fé do povo renascer. Teve que interromper a missão. O exército alemão ocupou o território. Em 1944, quando os soviéticos invadem a Ucrânia, ele voluntariamente assume a igreja em Ternópil. Havia perigo. O convento foi abandonado. Tudo era destruído por bombas. Um dia ele foi protegido da morte quando ia celebrar liturgia para as irmãs servas de Maria Imaculada. Quando ele celebrava, seu quarto no convento foi destruído por bombas. Em julho de 1945, KGB cercou o convento e prendeu o padre Basílio. Se ele renunciar à fé, a Igreja Católica será livre. Sua resposta: não, nunca. Depois de muitas horas de interrogatório, ele era convicto da sua propaganda antissoviética. Ele foi condenado à morte por fuzilamento. 3 meses esperou pelo dia da morte. Mesmo preso, pregava, confessava e confortava os presos. Padre Basílio estava pronto para a morte, mas sua pena foi mudada para 10 anos de trabalho nos campos de prisão. Depois da prisão da eparquia católica ucraniana, o provincial dos Redentoristas, Padre Devos da Bélgica, foi nomeado general vicário. Quando ele foi forçado a abandonar o país, transmite o cargo para Ivan Ziatek. Padre Ivan Ziatek nasceu em 1899 próximo a Sanok, hoje parte da Polônia. Em 1923, termina no Seminário Maior em Peremysh seus estudos e é ordenado sacerdote. Era diretor e professor no seminário. 12 anos depois, em 1935, ele entra no noviciado dos Redentoristas em Holosko. Um ano mais tarde, fez a profissão dos votos. Logo depois, foi nomeado ecônomo para a vice-província de Lviv. Depois da guerra, os comunistas reúnem os redentoristas ucranianos em Holosko. As condições de vida eram pobre e difícil. Toda semana havia interrogatório. Em 1948, Padre Ivan Ziatek foi nomeado general vicário na eparquia.
a perseguição aumentou. Ele foi preso em janeiro de 1950. Padre Ivan sofre 72 interrogações. KGB queria saber a situação da igreja, mas não consegue nada. Ele foi torturado muitas vezes. Em novembro de 1951, a acusaram de espião do Vaticano. Por isso, foi condenado a 10 anos de trabalho pesado na Sibéria. 1952, Sexta-feira Santa. O padre Ivan carregava a água dos sanitários e um pouco derramou-se. Por isso ele foi surrado, espancado. Desses espancamentos ele morre. Ele é o segundo mártir redentorista ucraniano que entrega sua vida pela fé em Jesus Cristo. O bispo Nicolau Chernetsky e o padre Basílio Velichkovsky, juntos por vários anos nos campos de prisão, trabalho forçado em Vorkuta, acima do Círculo Polar. O bispo Nicolau esteve em Marinsk e Mordóvia. As condições para sobreviver nos campos de prisão eram muito dura e cruel. O bispo Nicolau se destacava com sua bondade e misericórdia pelos presos. Sempre dividia com eles tudo o que tinha, além